Boa noite, vamos começar novamente. Nós estamos aqui na Life com Especialista, um programa da Sociedade Mineira de Coloproctologia que tem por objetivo conversar a respeito dos assuntos coloproctológicos. Hoje a nossa convidada é a doutora Beatriz Deotti. Doutora Beatriz, o programa está me sinalizando aqui que você precisa de uma versão mais atual para eu poder te convidar para participar aqui junto comigo. Às vezes, se você tiver mais alguém que tiver em casa o Instagram, pode entrar no perfil dessa pessoa e é só me avisar com qual perfil que você está entrando que eu te convido. Hoje a gente quer conversar com a doutora Beatriz a respeito da constipação intestinal, da prisão de ventre. Ela vai inclusive explicar para a gente se tem alguma diferença entre prisão de ventre e constipação intestinal. Só um minutinho aqui. Para os que estão entrando, estou só aguardando a doutora Beatriz para a gente iniciar a nossa conversa, tá? Parece que a versão que ela tem do Instagram não é a mais atual e o programa está pedindo para atualizar para a gente conseguir conversar com ela. Estou vendo que o doutor Hélio está nos assistindo. Doutor Hélio, você pode dar uma ajuda para a doutora Beatriz, ligar para ela e ver se ela consegue? O que está me sinalizando aqui é que a versão dela é antiga, então eu não consigo convidá-la para estar conversando comigo. Se ela for entrar com algum outro perfil, eu preciso que ela me avise que perfil que ela está entrando, que aí eu convido para ela participar. Então, já vou conversando aqui com vocês até a gente conseguir solucionar isso. Eu vou conversando. Doutora Beatriz, se a senhora entrar com algum outro perfil, por favor, me avise, que aí eu solicito a entrada, a participação aqui, tá? Então, a gente está aqui hoje, então eu vou conversando com vocês aqui um pouquinho, tá? A gente está aqui hoje para a gente falar a respeito da constipação intestinal. O que é a constipação intestinal, como que a gente trata a constipação intestinal, e aí eu tô só aguardando a doutora Beatriz para a gente conseguir conversar um pouquinho a respeito disso. Mas eu já vou falar com vocês a respeito de alguns pontos importantes. Primeiro, o título da nossa aula é prisão de ventre. Existe alguma diferença entre prisão de ventre, constipação intestinal ou intestino preso? Não, isso tudo é a mesma coisa. São terminologias diferentes para a gente falar a respeito de uma mesma coisa, que é um funcionamento lento do intestino. É um assunto que eu gosto muito de conversar, porque é um assunto que é muito frequente no nosso consultório. A gente tem muitos pacientes com essa queixa de intestino preso. E aí o primeiro conceito que a gente precisa estabelecer é o que é o intestino preso. Existe a necessidade do funcionamento intestinal diário
todos os dias? A gente tem que ir no banheiro para evacuar todos os dias? Isso não é uma obrigatoriedade, sabe? Tem pessoas que têm o hábito intestinal funcionando todos os dias e tem pessoas que não têm o intestino funcionando todos os dias. Isso é muito variável de acordo com o montante de alimento e com a demanda própria do organismo. Então, pessoas que comem um volume maior tendem a ter um bolo fecal maior mesmo. Já as pessoas que alimentam menos, que comem menos quantidade, tendem a ter um volume fecal menor. E aí, com isso, vai evacuar menos vezes. Então, o que seria uma evacuação normal? A gente tem os artigos falando para a gente entre 3 a 12 evacuações por semana. Mas assim, tem pessoas que desde sempre tiveram evacuações, evacuam 3 vezes por dia depois que alimenta e não tem nenhum desconforto com isso, as fezes são bem formadas. E por outro lado, tem pessoas que evacuam no máximo 3 vezes na semana e também se sentem satisfeitas com a evacuação. Então, qualquer variação dentro desse normal, isso é adequado, não tem nenhuma gravidade nisso. Eu estou vendo aqui, André Deotti, posso convidar para participar da conversa? É você, Beatriz? Deixa eu convidar aqui, vamos ver se vamos ter certo. Vamos ver. Vamos ver se agora a gente conseguiu a doutora Beatriz aqui junto com a gente. Olá, Beatriz, seja muito bem-vinda. Problemas do ao vivo, é assim que a gente funciona no ao vivo. Desculpa. Passamos alguns apertos. Não tem problema, não tem problema. Pois é, mas vai dar certo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a luz, Cante, que eu tinha preparado. Tudo organizadinho. Deixa eu ver se vai dar para melhorar aí a luz. Não, mas tá ótimo. Deixa eu ver se virando fica melhor, Cante. Vamos ver agora. Melhorou um pouquinho? Tá ótimo, tá ótimo. Só firmar o celular que a imagem vai ficar ótima. Excelente, Beatriz. Então, desculpa aí a confusão. Não, é assim mesmo. A gente passa uns apertos aqui no ao vivo, não tem problema. Então, eu já te apresentei que você é coloproctologista, professora no Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu já comecei pontuando algumas coisas aqui. Primeiro, que não existe a obrigatoriedade da evacuação todos os dias, né? Que a gente tem um número aí meio mágico na literatura, entre 3 a 12 evacuações por semana, mas que a evacuação ela é muito variável de acordo com aquilo que a gente alimenta. Então, o mais importante da evacuação é a sensação de satisfação com a evacuação, as fezes bem formadas. E aí agora eu quero te passar a palavra para você conversar um pouquinho a respeito disso com a gente. O que seria o ideal de uma evacuação? Perfeita pergunta, mas eu só agradeço o convite, parabenizo a Sociedade Mineira de Coloproctologia aí pela realização dessas lives, né, regulares, porque antes de uma tomada de atitude precede uma tomada de consciência que vem da educação continuada, e nada melhor do que essas conversas esclarecedoras, né? Eu amo esse tema de paixão, é uma das consultas que eu mais demoro no consultório, pela própria demanda da doença, e constipação, eu gostaria de deixar esse conceito que você já introduziu maravilhosamente bem, né? Esse conceito técnico de 3 vezes ao dia, 3 vezes por semana, ele pega um dos aspectos só, né, que é a frequência. Então, o recado que eu gostaria de deixar para os seguidores, aí, os ouvintes, é o seguinte: eu tenho que me observar e ver se eu tenho fezes com pouco volume, fezes ressecadas, e se eu tenho insatisfação evacuatória, que é aquela sensação de não evacuar completo, e aquela sensação que eu
não fico satisfeita, eu não sinto alívio, então eu devo procurar o meu médico, o meu coloproctologista. Por quê? Porque esses 3 sinais e sintomas, eles são frustros. A pessoa não acredita que aquilo possa ser doença ou não, porque a constipação é uma entidade que eu posso estar constipado ou ser constipado. Então, esse diagnóstico diferencial tem que ser feito. Por quê? Porque a doença, a constipação pode ser só um status de um momento, até prolongado, tem gente que fica 10, 20 anos achando que é constipado. Né? Depois que ele trata, ele fica maravilhado, ele fala, nossa, por que eu não descobri isso antes? Então, como ser um sintoma de uma doença tratável também, mas não é a constipação. O paciente não tem a doença constipação. Ela é traduzida como sintoma para ele. E de cada 8 pessoas, de cada 10, tem maus hábitos. Isso é estatístico. Né? É uma doença prevalente, né? 63 milhões de americanos, os Estados Unidos tem estatística para tudo, né? A gente vai ler, são constipados, exatamente por causa desse status. E nem sempre é doença. O importante é você ter o diagnóstico do tipo da sua constipação. Assim você vai ter solução para a sua constipação. E você não precisa evacuar todo dia. Então, aquela ilusão, aquele referencial que eu tenho, meu marido evacua todo dia, meu pai, minha mãe, isso não é a realidade. Cada um tem um metabolismo e cada um tem uma necessidade básica diária. Então, se eu evacuo fezes formadas, não são ressecadas e tenho alívio, esse vai ser o meu intervalo de evacuação. Então, é muito importante que os pacientes, né, as pessoas em geral, se observem e procurem. Quanto mais precoce, melhor. Porque mais rápido ele vai colher frutos de um tratamento que eu falo que é uma longa caminhada. Então, já pegando um gancho aí, como que a gente consegue fazer o diagnóstico da constipação intestinal, da prisão de ventre? Como é que é isso? Perfeito. O diagnóstico é um dos maiores desafios para mim na coloproctologia, porque ele requer que você avalie a defecação. E defecar é complexo. Eu preciso de ter 3 instâncias bem determinadas. Primeiro, formar fezes, depois conduzir essas fezes, depois exonerar essas fezes. Então, eu posso ter doença nessas 3 instâncias. E diferentes tipos de constipação nessas 3 instâncias. Então, a medicina, o diagnóstico é sempre um desafio, e classificar doenças é mais desafiante ainda. Então, existem 3 tipos de constipação. E eu vou diagnosticar isso na anamnese. Então, na conversa com o paciente, né, doutora Beatriz? Na conversa com o paciente. Eu preciso detalhar exatamente como que é a alimentação desse paciente, os hábitos, não só os hábitos alimentares, os hábitos de vida e o hábito evacuatório. E eu tenho que mensurar, é tão detalhado a ponto de eu precisar mensurar quanto de fibra que ele está ingerindo. Porque a maioria dos pacientes vão ao consultório e acham que tem uma alimentação saudável. Realmente, tem. Mas é pobre em resíduo. Não forma fezes como ele gostaria. Então, ele não tem aquele alívio, porque ele não tem a propulsão adequada de condução daquele bolo fecal magro, por exemplo. Então, eu tenho que saber, a história, ela é colhida nessas 3 esferas, né? Eu tenho folhas que eu adianto, o paciente preenche, porque aí ele vai sentindo o que é ser constipado. É assim que se faz o diagnóstico. Lógico que é associado a exames de sangue, para nós descartarmos doenças metabólicas, neurológicas, né? Uma conversa boa para afastar o status psicológico, de estresse, psiquiátricas,
doenças metabólicas como diabetes não diagnosticada, hipertensão. Nós sabemos que os hipertensos que usam mais de 4 qualidades de medicamento, eles têm uma propensão maior à evacuação. Nós temos que ter o prazer de evacuar bem. Né? Uso de medicamentos, né? O uso de medicamentos crônicos, né? Medicamentos que a pessoa acha que nem é medicamento. Uhum. Ela esquece que ela toma, né? Precisa da gente perguntar para ela lembrar, nossa, eu uso esse medicamento. Então, não tem, o diagnóstico passa por esses 3 subtipos. Quais são, resumidamente? Que é a constipação intestinal de trânsito normal, essa é a síndrome do intestino irritável, predominância e constipação. Essa aí é outra entidade e nós conseguimos definir através de critérios clínicos. Lógico que está associado a uma dor abdominal com aqueles critérios que são coletados, né, através dos critérios de Roma, que é uma ferramenta que nós temos para fazer o diagnóstico. Existe a constipação intestinal com trânsito lento, e essa eu até subdivido. E existe a constipação pélvica, que são as doenças específicas da pelve. Retocele, enterocele, sigmoidocele, prolapso, contratura paradoxal pubertal, entre outras. E essa constipação de trânsito intestinal de trânsito lento, essa é que nós temos a maior gama de pacientes, e que nem sempre são inércia colônica. Inércia colônica é aquele intestino que não funciona. Não funciona. Né? O paciente já teve todos os tratamentos, realmente não funciona. Para isso, nós precisamos de lançar a mão de alguns exames específicos para fazer o diagnóstico, como o tempo de trânsito cólico, que é um exame fantástico, difícil de interpretação. É preciso você contextualizar esse exame nessa história que você colhe do paciente, para você fechar o diagnóstico. Porque a maioria dos pacientes são por hábitos errados que vão abolindo os estímulos do próprio intestino e culmina numa constipação de trânsito lento, mas não chega a ser um trânsito lento de doença cirúrgica. Exatamente, isso é muito importante, né, doutora Beatriz? A gente vê tanto na literatura e é o que a gente vê no consultório também, que a grande maioria dos problemas de funcionamento intestinal, eles estão relacionados à má alimentação. Ou o que a senhora disse, que é uma inibição da vontade de evacuar. Vai inibindo aquilo tanto que deixa de perceber aquilo, e a evacuação ela é todo um reflexo muito importante, um mecanismo muito nobre no organismo da gente, né? Muito nobre, Cântia. Ele é altamente refinado. E se eu não tenho os estímulos adequados, o intestino bloqueia. Vou lhe dar um exemplo de refinamento do intestino, do oral aboral, né? Oral anal. Todo mundo já, em alguma situação social, não pode evacuar, mas dá um jeitinho, libera o gás, mas não evacua. Isso é um autorrefinamento. Você tem relaxamento da musculatura de saída das fezes, que permite a saída das fezes. Elas não saem, mas o gás sai. Então, é muito sutil assim, esse refinamento intestinal. E tanto é que os estímulos evacuatórios, quando a gente tira a fralda, depois, se você não criar um reflexo, né, uma disciplina evacuatória, eles se tornam muito fugazes. Então, nós temos total condição de recuperar isso com o paciente. Mas é preciso de ter o diagnóstico correto. Então, qual que é o papel da fibra para o portador de constipação intestinal? Perfeita pergunta. A fibra é uma das entidades mais importantes na recuperação do tratamento do paciente constipado. Por quê? A fibra, ela é um polissacarídeo. O que significa isso? Que não é dissolvido, ele não é hidrolisado, ele não é quebrado, ele não é digerível pelas enzimas humanas. Exatamente por isso, ele tem 3 características, né? A solubilidade, a fermentação e a capacidade hidrofílica. Eu não vou dar aula de medicina, mas só para o pessoal ter uma ideia de como é importante a fibra. Então, a solubilidade é se a fibra que eu estou ingerindo é solúvel ou insolúvel. Se dilui em água ou se não dilui em água.
se não diluir em água. Na verdade, a solúvel ela regula o intestino quanto à parte metabólica. E a insolúvel, mais de volume fecal e de empurrar aquele conteúdo fecal até a saída. Então, se eu pego um paciente que eu preciso tratar com, primeiro, a solúvel, eu tenho que ter certeza se ele comprou o que eu receitei corretamente. Porque, por exemplo, se eu optar pelo Plantago Ovata, se for da semente, eu só estou dando para ele 20% de solúvel e 80% de insolúvel. Mas eu não quero começar com a insolúvel, porque ela está gás. Eu estou exatamente corrigindo os distúrbios metabólicos do intestino. Então, eu preciso começar com a solúvel. Então, se eu já der Plantago Ovata semente, aí não, inverte a proporção. Eu vou ter 70% de solúvel e 30% de insolúvel. E isso sim vai melhorar o meu paciente. Porque o que a fibra faz? Ela permite a grande fermentação. E com isso eu produzo ácidos graxos de cadeia curta. E o que eles fazem? Olha, eles produzem uns ácidos, por exemplo, o ácido acético. Ele vai fazer atuar lá na musculatura intestinal. Ele aumenta o fluxo sanguíneo. Ele regula a flora através do pH. Ele elimina bactérias patogênicas. Ele elimina metabólitos patogênicos. Ele elimina enzimas tóxicas, que nós temos muito. Então, a fibra é extremamente importante. Não importa o seu diagnóstico. É preciso que o paciente entenda que os hábitos saudáveis têm que ser aderidos. Ele quer uma varinha mágica, tomar um remedinho e sair evacuando. Isso não vai acontecer. Até acontece no começo e depois recai. Porque os hábitos, eles têm que ser mantidos regularmente. É isso que cansa às vezes. Então, para a mulher, tem uns dados da Anvisa extremamente interessantes. Eles pegaram os medicamentos mais receitados por propaganda, por divulgação. Campeão de vendas, produtos para a pele. Segundo lugar, laxantes. Mas não é só porque a constipação é prevalente, incidente, altamente incidente, não. É porque emagrece. São usados para emagrecimento. E de forma grosseiramente errônea. Então, o meu paciente não quer engordar, principalmente as mulheres. Né? E eu tenho umas dietas padronizadas que não vão formar açúcar de depósito. Então, a caminhada é um pouco longa. Mas o paciente que consegue aderir, ele fica muito bem. Porque ele vai fazer cocô, ele vai ficar satisfeito, ele descobre aquele intervalo que para ele é metabolicamente saudável o suficiente e ele não engorda. Pelo contrário, o estresse de jejum do cérebro, ele gera reserva de gordura. E mais, a nossa dieta hoje, ela é a base de carboidratos refinados e gorduras, que é hidrogenada. Isso acarreta o quê? Exatamente o contrário do que as fibras fazem. Ácido araquidônico. Ácido araquidônico é um veneno. Ele gera aquela inflamação que chama inflamação silenciosa. Então, ela anula todos os estímulos do intestino. Então, para que eu rever? Então, assim, uma dica muito bacana que você está dando. É o tripé da saúde, né, doutora Beatriz? Fibra, alimentação rica em fibra, ingerir muito líquido e atividade física. Isso vai proteger, assim, em todos os sentidos o organismo e fazer o intestino funcionar de uma forma adequada. Esse tripé é indissociável. Esse tripé é indissociável. Só um ou outro não faz. E a pessoa ainda, às vezes o paciente fala, mas eu faço atividade física, eu tenho hábito saudável, eu como fibra, mas não tenho hábito evacuatório. Que é o segundo item. Então, é o primeiro tripé, é esse que é o primeiro, que é 3 indissociáveis.
Não adianta ingerir fibra sem água e sem fazer atividade física e não dá para assim. Tem que ser os três. E depois, ou paralelo, que eu falo que é paralelo, é o hábito evacuatório. É você dar ao paciente a condição dele, de novo, recuperar os estímulos. Então, é aquela pergunta, é aquele paciente que você tem que identificar. Muitos vão ao consultório, eles querem saber o quê? Se ele não tem doença grave. Eu não tenho doença, me constipado, sou constipado, eu não tenho doença grave. Não é cirúrgico, não é câncer, não é doença grave. Ele fica satisfeito, mas ele não quer mudar o status do intestino. Então, são duas perguntas que as pessoas têm que responder. Qual a importância do intestino na vida dela? E a segunda, se tem um horário para o intestino na agenda diária. Na agenda diária. E assim, aquele paciente que vem com esse espírito e motivado, a gente consegue montar um programa de tratamento, que é um programa, eu falo que é um programa de tratamento, e antes de entrar com um tratamento específico para o diagnóstico, a gente gasta aí de 3 a 4 semanas, dependendo da gravidade, né, e do que ele já usou, para mudanças comportamentais, né? E eu vou vigiando. É muito interessante que o paciente que chega e adere, eu mando ele voltar em 10 dias. Eu examino e pergunto ele, antes de examinar, você evacuou nesses 10 dias? Ah, não. Eu examino, tá cheio de fezes no reto. Então, eu sei que eu tenho que intensificar o hábito evacuatório, o treinamento do hábito evacuatório. O contrário também acontece. Pergunto ao paciente, você evacuou? Não. Eu vou examinar, não tem fezes lá embaixo. E ele quer fazer cocô. Então, eu tenho que voltar a intensificar as duas primeiras esferas. Ou ele não está formando, ou ele não está conduzindo, ou os dois. Isso também já me direciona para pedir ou não mais propedêutica e fechando os diagnósticos. Eu quero convidar todos a fazer todas as perguntas, as dúvidas que eu vou repassando para a doutora Beatriz. Então, assim, a gente viu que a forma boa de se tratar a constipação é isso. Hábito evacuatório, fibra, líquido e atividade física. Mas vão ter os pacientes que vão necessitar dos laxantes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os laxantes. O que tem no mercado? Tem um que você prefere? Tem um que o paciente pode usar sem consultar o coloproctologista? Como é que é isso? Vamos conversar um pouquinho a respeito dos laxantes. Cântia, os laxantes não são a primeira opção para tratamento na constipação intestinal. Definitivamente. Ficou claro. O laxante não é um medicamento que pode ser usado sem o médico prescrever e sem a monitorização médica. Por quê? Porque ele faz exatamente tudo o que não pode acontecer com o intestino, que é manter o intestino inativo. Por que ele faz isso? Porque ele é um medicamento, independente do tipo, seja osmótico, são os tipos que existem, osmótico, estimulante e o emoliente. Então, independente do tipo, eles aumentam o influxo de água. O objetivo final é aumentar o influxo de água para o lumen intestinal, por mecanismos diferentes. Acontece que quando eu uso o laxativo, ele causa alterações motoras, secretórias e absortivas no paciente. Esse paciente, ele tem distúrbios de absorção de água, de vitaminas, de sais minerais, de proteínas, ele tem distúrbios de eliminação de glicose, de colesterol ruim, de triglicérides, de enzimas tóxicas, porque o laxativo, ele gera esse distúrbio metabólico complexo no intestino. Então, não é a primeira opção. E é incrível como a receita do vizinho é mais poderosa que a receita do médico. Porque é mais fácil. Nós estamos falando que precisa de mudança de hábito. O vizinho simplesmente fala para tomar um comprimidinho. Aí é fácil, né? Mas não é o mais saudável, não é o que vai fazer bem. É isso que a gente precisa deixar como mensagem, né? Exatamente. E ele, além de ser uma medicação imprecisa, retarda o diagnóstico do paciente, não trata a causa e ele tem esses efeitos tóxicos que eu já citei, né? Além dele ser um
um potencial efeito rebote. Então, o paciente usa e depois ele fica distendido. Por quê? Porque ele altera a flora intestinal. Ele destrói a flora boa e propicia o crescimento da flora patogênica. E não tem a fermentação. Então, como a minha dieta já é à base de carboidratos ricos e de gordura, eu vou propiciar a formação de exatamente o que eu não posso, que é o ácido araquidônico, e não os carboidratos, os ácidos graxos de cadeia curta, como eu expliquei. E aí vem o efeito rebote grave e crônico. Então, ele agrava uma condição que ele já tem. Então, o laxativo não é para a primeira fase do tratamento, né? Os médicos receitam, lógico, Às vezes a gente só para aliviar o dor de cabeça. Tirei uma paciente com fecaloma com um laxativo. E aí ela voltou no consultório e nós fizemos a correção. Mas são pacientes que já vêm tratando, que colheram frutos e que já não nos abandonam mais. Porque a constipação é um pouquinho de casamento, né? A partir que o paciente aprende a lidar, aí é bom, porque ele volta só de vez em quando, que a nossa alegria é receber o paciente de vez em quando. Mas os laxantes... A Lígia está perguntando... Só para encerrar, os laxantes são... pode falar. Não, pode encerrar, pode concluir. Os laxantes, eles não são a primeira linha, né? E mesmo que eu precise receitar para tratamento, que alguns diagnósticos eu preciso fazer isso, né? Em idosos, em outros casos, eu não posso me abster de um volume de fezes de qualidade e adequado. Porque quanto mais crítica é meu bolo fecal, de pior qualidade, mais laxante eu vou ter que usar. Então, quanto melhor o meu bolo fecal, mesmo que eu tenha, por exemplo, dificuldade de migrar esse bolo fecal, a migração vai ser através de medicamentos específicos, como procolamida, outros aí, ou laxante. Eu preciso de um bolo fecal saudável. A Lígia está perguntando aqui pra gente que ela queria saber por que a constipação é tão prevalente em mulheres. Aí ela mesma estabeleceu uma hipótese. Meninas ainda são incentivadas a segurar as fezes? Olha, eu sei te responder parte dessa pergunta maravilhosa. A média de trânsito intestinal no homem são 31 horas. E na mulher são 39 horas que as fezes ficam lá. Então, quando a gente faz a transição da fralda para a autonomia de evacuar, ir ao banheiro quando eu tenho a sensação e a vontade de ir, esse momento não tem jeito da gente voltar lá e saber como que foi feito. Então, isso está lá na infância. E é uma máxima também que existe. Ou seja, as carências alimentares e de bons hábitos, não só evacuatórios como alimentares, começam na infância. Então, por isso que ela jogou a possibilidade de segurar, sim. Quando a criança está aprendendo a sair da fralda, ela faz o controle esfincteriano. Às vezes ela fica com esse reflexo eternamente. Esse reflexo a gente consegue pegar em alguns pacientes no exame físico. Então, eu já faço paralelo àquela reeducação evacuatória, um biofeedback discreto, em casa mesmo, domiciliar, eu já ensino paralelo ao paciente, e ele tem um up no tratamento. Então, quando você não consegue, aí você tem que fazer exames específicos, né, obviamente. Mas pode ser, sim, por isso, que nessa transição, a tendência no controle esfincteriano é segurar. E ela perpetua isso sem perceber. Só que depois que a gente fica adulto, a sensação de querer ir ao banheiro é muito fugaz. Mas depois que você treina, é um reflexo de comando, cérebro e intestino. E se vocês... eu não tenho aqui como mostrar para vocês, mas eu queria mostrar uma figura que eu tenho, que eu mostro para o meu paciente. O quão o cérebro é parecido com o intestino, em termos de, macroscopicamente, se olha os dois assim. Então, é um comando mesmo de
né, de víscera, né, comando víscera. É visceral a evacuação também. Então, por isso que nós temos que treinar o paciente regularmente, né, com estímulos regulares e disciplinados. Então, se a gente puder deixar uma mensagem, o nosso tripé, líquido, fibra, atividade física, que nem sempre constipação intestinal é só porque o trânsito está lento, porque as fezes estão ressecadas, tem junto aí a questão, às vezes, da dificuldade evacuatória, e isso é só a consulta com o especialista que vai falar isso, né? E assim, eu queria muito agradecer a sua conversa, doutora Beatriz, foi muito agradável, ser uma pessoa de conversa fácil, foi adorável, nós já estamos passando do tempo aqui, e eu queria que você também deixasse uma mensagem para quem está nos escutando. Perfeito. Então, nós temos uma pergunta, né, Cântia? Intestino preso, ou constipação, ou prisão de ventre tem solução? Sim, desde que você tenha um diagnóstico correto e mudanças comportamentais. Portanto, organize-se dentro da alimentação, da atividade física, das suas hábitos gerais e dos hábitos evacuatórios. E procure seu proctologista, se for o caso. Né? Muito obrigada, viu, Cântia? Só respondendo a Lígia, todas as lives ficam gravadas no IGTV da Sociedade Mineira de Coloprocto, tá? Do Instagram da Sociedade Mineira. Todas que a gente já fez ficam gravadas sim. Pode acessar, quem não conseguiu assistir, vai lá. Se quiser indicar para alguém, indica que eles assistem posterior, tá? E quinta-feira que vem nós estamos aqui novamente. Boa noite para todos. Beatriz, muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Boa noite. Boa noite.